Para realizar multiplicações entre matrizes, é necessário se ter uma boa noção do que seriam linhas e colunas. No caso, separei aqui as linhas como I1, I2 e 3, e as colunas como J1, J2 e J3. Mas como funciona essa multiplicação? Simples. Seria multiplicar cada linha por cada coluna. Assim, multiplicando a linha I1 pela J1, I1 pela J2, I1 pela J3, I2 pela J1 e assim por diante. No caso, quando você multiplica a primeira linha pela primeira coluna, você formará o primeiro termo de uma matriz, o termo 1, 1. Quando você multiplica a primeira linha pela segunda coluna, você forma o termo da primeira linha da segunda coluna, e assim por diante. Mas como funciona a multiplicação entre linhas e colunas? Bem, é bem simples. Você deve pegar o primeiro termo de uma linha e multiplicar com o primeiro termo de uma coluna. O segundo termo de uma linha com o segundo termo de uma coluna, e assim por diante. Após efetuar todas as multiplicações, você deve somar o resultado dessas multiplicações. E esse resultado será o valor do primeiro elemento da matriz, o C11. No caso, quando você multiplica a primeira linha com a primeira coluna. Assim, você deve fazer novamente a mesma coisa que você fez para achar o primeiro termo, para achar o segundo. Só que dessa vez, multiplicando esta linha pela segunda coluna. Para o terceiro, seria a primeira linha e segunda coluna, terceira coluna. Se por acaso eu tivesse multiplicado a segunda linha com a terceira coluna, por exemplo, eu chegaria no resultado como este valor, em vez do C11, o C23. E após efetuar todos os cálculos, você chegará ao resultado em uma terceira matriz, no caso a matriz C. Que seria a matriz gerada pela multiplicação da A e da B. Calcular a determinante de ordem 2 é realmente bem simples. No caso, tendo uma matriz 1, 2, 3, 4, para se calcular o determinante, você deve pegar uma reta traçando da diagonal principal e outra da diagonal secundária. Na reta traçada pela diagonal principal, você irá colocar um mais embaixo e na secundária um menos. Isso seria simplesmente para você se lembrar. Será mais útil quando a gente estiver fazendo determinantes de terceira ordem. Depois, se deve multiplicar os números que estão em cima da diagonal principal, no caso 1 e 4, e depois os números que estão em cima da diagonal secundária, no caso 2 e 3, como eu fiz aqui. Agora vem o porquê do mais e do menos. Quando você colocou um menos na diagonal secundária, aqui, seria simplesmente para você se lembrar de inverter o valor da multiplicação entre esses dois números, como eu fiz aqui, o que gerou, no final, o valor da determinante desta matriz, que no caso é 2. Já para calcular uma determinante de ordem 3, se dá um pouco mais de trabalho do que para calcular uma determinante de ordem 2. Na determinante de ordem 3, você deve copiar esses dois números e colá-los
após a matriz e logo após fazer, semelhantemente a de ordem 2, as diagonais, começando da principal e colocando um mais no final. Neste caso, faremos 3 diagonais, como está nessa figura. Bem, as diagonais, novamente, estão sendo colocadas um menos e o mais. Dessa vez, muito importante lembrar de colocar isto, já que a conta será um pouquinho mais longa. Faremos a mesma coisa que fizemos nas determinantes de ordem 2. Multiplicaremos os números em cima das setas e depois montaremos a equação, sempre lembrando dos sinais. No menos, inverte toda a operação que estava sendo feita. No final, chegaremos a determinante, que no caso é 0. Para se chegar à matriz inversa de uma matriz, é necessário saber fazer muito bem a multiplicação entre matrizes. Isso porque a multiplicação levará a um sistema. Então, além de você necessitar de fazer sistema e multiplicação, você também precisa de determinante. A importância da determinante nesse caso é porque a determinante indica se a matriz possui ou não possui matriz inversa. No caso, se a determinante da matriz fosse igual a 0, ou seja, nula, não existiria matriz inversa da matriz. Ou seja, a determinante indica, dizendo se existe ou não existe a matriz inversa. Pois bem, como funciona a matriz inversa? A matriz inversa é simplesmente uma matriz que, ao multiplicar outra, chega-se a uma matriz de identidade, ou seja, esta. Bem, ao multiplicar as matrizes, você chegará a algo parecido com isto. Isto não é nada mais nada menos que este sistema. Esse sistema te dará os resultados de cada valor dessa matriz. Depois, ao resolver o sistema, você chegará ao valor de cada incógnita da A, da B, da C e da D. Após resolver isso, basta só substituir nesta matriz, ou seja, a matriz inversa, e aqui está. Esta seria a matriz inversa.